Hoje eu vou te mostrar um indicador excelente para capturar reversões de tendência de prazo maior. Vem comigo! Fala pessoal, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Felipe da Bull, sou trader e investidor na Bolsa de Valores há mais de 8 anos e hoje a gente vai dar sequência a um quadro aqui do canal onde eu abordo estratégias operacionais. Eu vou te apresentar um setup baseado em um indicador que pouquíssima gente conhece aqui no mercado brasileiro. Mas antes da gente começar a conversar, eu peço que você não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo com seus amigos. Criado pelo famoso trader de commodities Richard Donkin, os canais de Donkin, que como você já pode ver, recebem o nome do seu criador, consistem em mais um indicador classificado como seguidor de tendência. E já era de se esperar, porque o Richard operava commodities. E como a gente bem sabe, as commodities são ativos que geralmente se encontram em alguma tendência, de alta ou de baixa. Raramente a gente vai ver commodities dentro de consolidações. Quando elas estão laterais, geralmente é por pouco tempo. O indicador consiste em 3 linhas. A linha superior, que consiste na máxima que o preço alcançou durante um número X de períodos, e esse número X de períodos é o trader quem define, mas o valor arbitrário e também mais utilizado é o valor 20. Aí você tem a linha inferior, que consiste na mínima que o preço alcançou durante o mesmo número X de períodos, e finalmente a linha do meio, que é a média entre a linha superior e a linha inferior, vai sempre ficar na metade do canal. Perceba que conforme o gráfico vai sendo construído e novos candles vão surgindo, os dados mais antigos vão sendo descartados e os dados mais novos são levados em consideração no cálculo das linhas do canal, da mesma maneira que as médias móveis funcionam. Então, para você poder visualizar melhor o que eu estou falando, o gráfico, após traçado um canal de Donkin com número suficiente de dados, vai ficar parecido com isso aí. Os candles quase sempre negociando dentro desse canal, que vai sendo construído e vai sofrendo alterações conforme o tempo se passa. Entendendo isso, vamos agora ver como funciona a estratégia operacional que envolve os canais de Donkin. A compra geralmente se dá quando há um fechamento acima da linha superior do canal. Isso significa que os preços conseguiram romper a máxima dos últimos X períodos. Eu geralmente utilizo 20 períodos, mas cada classe de ativo, cada setor ou cada ativo individualmente vai funcionar melhor com um número de períodos que pode variar. Isso você descobre olhando para trás no tempo, testando como seriam os seus resultados se você tivesse utilizado cada periodicidade para os canais. Mas geralmente 20 funciona muito bem. O racional por trás da entrada se dá pelo fato de que numa tendência de alta, a renovação de máximas é uma sinalização brutal de força, enquanto que numa tendência de baixa não há renovação de máximas. Geralmente o mercado passa muito tempo sem renovar máximas e quando a renovação finalmente ocorre, existe uma grande chance da gente estar vendo uma reversão de tendência. E é aí que entra a maior utilidade desse indicador dentro do meu operacional. Eu acho os canais de Donkin excelentes para você acompanhar o desenvolvimento de uma tendência e ter sinais de quando essa tendência está prestes a acabar, ou seja, reverter. Então ele é um excelente indicador para você capturar reversões de tendência. Eu gosto de utilizar ele no gráfico semanal, contudo, saiba que você pode utilizar ele em qualquer escala gráfica, e eu gosto de procurar por papéis que tenham permanecido por muito tempo, meses ou anos, sem renovação de máximas. E aí, finalmente, a gente tem as renovações de máximas acontecendo. Quase sempre ele vai indicar uma reversão de tendência com exatidão. No momento que eu tô gravando esse vídeo, em junho de 2023, nós provavelmente estamos saindo de uma longa tendência de baixa na Bolsa de Valores brasileira, que durou aí quase 2 anos, e entrando numa tendência de alta. Então é possível ver vários exemplos de ações que estão revertendo suas tendências de prazo maior e os canais de Donkin sinalizando possíveis pontos de entrada. Tá,
Nós vimos como funciona a entrada utilizando um operacional baseado nesse indicador. Mas e as saídas? As saídas variam. Algumas pessoas esperam um fechamento abaixo da linha inferior do canal, o que é compreensível porque o racional desse movimento seria uma renovação de mínima, coisa que não deve acontecer numa tendência de alta. O problema é que sair através desse sinal pode ser um pouco tardio e você pode deixar muito dinheiro na mesa. Mas tudo vai depender da força da tendência e da força do ativo que você está operando. Eu particularmente gosto de utilizar uma variação de saída utilizando o indicador. Quando há um fechamento abaixo da linha do meio, eu já busco finalizar a operação. Então perceba que a ideia por trás desse sisteminha operacional é aproveitar uma tendência enquanto ela dura, pegar todo o período de valorização de uma ação ou de qualquer outro ativo. É por isso que eu gosto de trabalhar com os gráficos semanais em cima desse indicador em operações de position trade, que são aquelas operações mais longas que vão durar várias semanas ou até vários meses. E como toda estratégia operacional seguidora de tendência, ela vai funcionar muito bem e te gerar resultados astronômicos quando o mercado estiver direcional, dentro de uma tendência bem definida. E ela vai funcionar mal e vai te gerar operações com prejuízo quando o mercado estiver consolidando e sem tendência definida. Geralmente, o índice de acerto desse sistema, na média, varia de ativo para ativo, mercado para mercado, mas na média, dentro do mercado brasileiro, ele supera os 40%. O que te faz ganhar dinheiro, consistência nessa estratégia, não é o índice de acerto, mas sim o payoff, ou seja, a relação risco-retorno muito elevada. Ganha-se muito dinheiro quando se acerta um trade e se captura uma boa tendência e se perde pouco dinheiro quando você erra um trade e cai dentro de uma consolidação. Vamos ver aqui alguns exemplos práticos de como esse sistema funcionaria? Então bora. Eu quero começar mostrando um exemplo de um trade que eu fiz, então é um exemplo real aqui de uma operação que foi executada em Qualicorp em meados de 2019, comecinho do ano. Só para vocês entenderem. Então aqui estão os canais de Donchian configurados no Profit, período 20, gráfico semanal. Temos a linha superior, a linha inferior e a linha do meio. Veja que Qualicorp, durante todo o ano de 2018 e parte do ano de 2017, não conseguiu renovar nenhuma máxima. O canal, a linha superior de Donchian não foi rompida nenhuma vez, enquanto a linha inferior era rompida sempre, ela sempre era renovada e novas mínimas eram criadas. Até que chegou ali em meados de outubro de 2018, onde o mercado marca essa mínima, e por um bom tempo, depois de consolidar, o mercado não consegue mais marcar mínimas, ele rompe a linha do meio, já é um sinal para a gente ficar atento, porque ele não havia rompido a linha do meio ainda, com convicção, e se sustenta na semana seguinte acima da linha do meio. Agora, prestem muita atenção, várias semanas depois, numa consolidação, o papel, além de romper a consolidação, rompe a linha superior do canal de Donchian e me gera uma entrada. Me gera um sinal de que essa tendência que dura mais de um ano termina e uma nova possível tendência de alta começa. E aí eu entrei com uma posição aqui e enquanto o papel não fechava abaixo da linha do meio, eu não finalizei a minha operação. Olha a força da tendência de Qualicorp. Olha a força desse papel. E aí chegou ali um pouco antes da pandemia que nós tivemos, lá em 2020, quando fechou abaixo da linha do meio, coloquei um stop abaixo da mínima do candle e eu finalizei a operação. Operação que eu entrei aqui, finalizei aqui com 120, 122, eu me lembro desse número, 122% de lucro, tá? Uma operação de position trade, onde eu entro em abril de 2019 e eu saio em fevereiro de 2020. Então, uma operação que durou 10 meses, quase um ano, mas me rendeu 122% de lucro, totalmente conduzida através do indicador canais de Donchian, através dessa estratégia operacional de comprar a reversão de tendência quando há o rompimento, o fechamento acima da linha superior, que não era rompida fazia muito tempo, e a finalização quando o mercado vem abaixo da linha do meio, faz um fechamento abaixo da linha do
do meio. Vamos para Porto Belo, outro exemplo de trade aqui no gráfico semanal, depois que terminou o crash do Covid lá em 2020, março de 2020, Porto Belo começou a se recuperar, mas só foi gerar uma entrada pelos canais de Donchian aqui quando fechou acima da linha superior do canal de Donchian. E veja que a operação ela é conduzida por um bom tempo. Aqui você tem um fechamento abaixo da linha do meio, embora essa mínima não tenha sido perdida, o mercado recusa a linha do meio ser perdida no candle seguinte, então a operação não é estopada. Eu só vou sair dessa operação aqui, quando a mínima deste candle que fecha abaixo da linha do meio é perdida. Aqui eu saio da operação. Então é uma operação que eu entrei aqui em agosto de 2020, na última semana, e eu saí aqui em agosto de 2021, 152% em um ano. Tá? Praticamente um ano. E olha o exemplo de operação que foi feita no gráfico diário, Eternity, também em meados de 2020, quando sai de uma forte correção e ficou vários e vários dias sem romper máxima, sem renovar a máxima dos últimos 20 dias. Aí você tem esse fechamento acima da linha superior do canal, e aqui você tem uma entrada na superação dessa máxima. E você entra aqui e perceba quanto tempo você fica posicionado sem que haja nenhum fechamento abaixo da linha do meio. Aqui há um fechamento abaixo da linha do meio e essa operação é finalizada, tá vendo aqui, com 45% de lucro. E veja, agora pegando exemplos mais atuais, um tradeaço que apareceu em plano e plano em setembro do ano passado, 2022, eu tô gravando esse vídeo aqui em 2023, mês de junho. Você teve uma das primeiras reversões de tendência dos papéis do setor de consumo cíclico na bolsa, quando o plano e plano renovou esse topo, renovou a linha superior do canal de Donchian, que não era renovada desde 2020, tá vendo aqui, ó? Desde 2020 essa linha não era renovada, não era rompida, então teve um fechamento acima dessa linha. E esse primeiro fechamento gerou um trade no gráfico semanal que está até agora em vigência. Nós tivemos um fechamento abaixo da linha do meio aqui, só que o mercado recusou esse fechamento, a mínima não foi perdida, então a operação não foi estopada. Você que está conduzindo essa operação, você já está com lucro de 175%. Olha outra entrada aqui, ó. Olha outra entrada. Outro rompimento de uma zona de resistência. Entrada essa que aconteceu agora, em março de 2023. 86% já de lucro. Você teve várias entradas nesse papel que recentemente reverteu a tendência. E eu vou pegar mais exemplos atuais. Veja Lojas Quero Quero. Lojas Quero Quero é um ativo que, a partir de setembro, começa a renovar mínimas das últimas 20 semanas. E aí você pode me perguntar, Felipe, não caberia uma operação vendida aqui? Operar apostando na queda dos preços? Caberia. E você só foi sair aqui quando o mercado fechou acima da linha do meio. Então veja que eu estou falando aqui de uma operação de 35% de ganho vendido enquanto o mercado caía. Mas o que eu quero destacar aqui para você é o fato do mercado ter negociado aí desde o finalzinho de 2021 em uma tendência de baixa, sem que a linha superior do canal de Donchian fosse rompida, sem que a máxima das últimas 20 semanas fosse rompida. E agora, a partir de fevereiro, quando o mercado marca finalmente uma mínima e tem dificuldades em marcar mais mínimas, rompe o canal do meio, né? A linha do meio, aliás. Agora, em maio, ele está rompendo pela primeira vez em quase 2 anos a linha superior do canal e gerando um sinal de reversão de tendência brutal. E você tem outros papéis da bolsa fazendo esse tipo de movimento. Olha a IRB. IRB, desde 2020, onde a gente teve fraude envolvendo a empresa, tivemos a própria pandemia, que todo mundo já sabe. Desde então, as máximas das últimas 20 semanas nunca foram renovadas, tá vendo? Ó, a linha superior do canal, ela nunca foi renovada. Ela só foi ser renovada
agora. Atenção, semana passada nós tivemos um fechamento acima dessa máxima. Então aqui nós estamos tendo um sinal claro de reversão de tendência num papel como IRBR3. Agora eu quero mostrar um exemplo onde o sistema não vai funcionar. Num mercado lateral, num mercado que não tem tendência, num mercado que faz um zigue-zague na mesma linha de preço. Perceba quantas entradas você tem aqui pelo sistema e essas entradas acabam sendo estopadas. Essas entradas acabam ocasionando stops, operações perdedoras. Você tem mais uma entrada aqui e você tem mais um stop aqui e você tem uma entrada na ponta vendedora, uma entrada short. Você tem um stop aqui. Então, quando o mercado está lateral, quando o mercado não tem uma tendência definida, o sinal desse indicador vai ser conflitante. Mas quer ver uma coisa? Vamos colocar aqui o gráfico mensal de Raia Drogasil. Raia Drogasil, como todos devem saber, é uma excelente empresa, uma das melhores empresas para buy and hold da Bolsa Brasileira. Olha no gráfico mensal quantas entradas você teve pelo sisteminha aqui. A começar com essa entrada em 2009, depois que o mercado estava se recuperando da crise de 2008. Olha essa entrada em 2009 pelo canal de Dong. Você ficou meses posicionado, você só foi sair aqui, quando perdeu a linha do meio do canal, 77% de lucro, de 2009 até começo de 2011. Agora, olha essa entrada. Olha essa entrada aqui. Olha o lucro que você vai ter. Olha o tamanho da tendência que você pegou. Você entrou em 2014 no final do ano e você foi sair aqui no começo de 2018. 172%. Então o sistema te permite fazer esse tipo de trade quando o mercado está muito direcional. Chegamos ao final desse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, considere se inscrever aqui embaixo, deixar o seu joinha e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E se você quer ver mais conteúdos como esse aqui no canal, onde eu abordo estratégias operacionais, deixa um comentário aqui embaixo também. Um forte abraço, vou ficando por aqui. Fui!